nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Olá, criançada! Mais uma vez, vamos contar mais uma história. Tá tão difícil para a gente chegar lá na igreja, né? Então nós vamos fazer a nossa lição aqui em casa e vocês vão ouvir aí na sua casa. Aí eu recebi umas mensagens muito bonitas de algumas crianças que gostaram das histórias. E hoje então eu escolhi uma outra história para vocês. Espero que vocês gostem, mas também coloquem em prática esses ensinamentos. E novamente a nossa história fala do segredo da terra da alegria. O que é que tinha nessa terra da alegria? Ali morava um rei, morava também uma rainha, e certa vez esse rei e a rainha estavam tão ocupados com o reino deles, mas não o reino para ajudar as pessoas que estavam ali. Pelo contrário, eles pensavam só em si. Mas o lugar onde eles moravam era um lugar muito, muito bonito. Florestas lindas, rios, um rio mais lindo do que o outro. Era realmente um país com uma beleza sem igual. Mas tinha uma coisa naquele país. As coisas não iam para frente. Nada ia para frente, não crescia nada, não dava em nada. E o povo já estava muito chateado e muito triste. Mas por quê? Ah, sabe por quê? Por que que não havia progresso naquela cidade? Porque o rei era um rei orgulhoso, um rei que não queria saber de muita conversa com o povo, um rei que ficava lá dentro do seu palácio, atendendo as pessoas importantes para ele. E a rainha? A rainha era uma rainha vaidosa, também orgulhosa. O que mais tomava o tempo dessa rainha? Era as roupas dela, as joias que ela tinha. Olha, ela vivia em frente do espelho. Era isso que importava, o maior tempo dela era esse. Mas eles tinham um filho. Vocês acreditam, crianças, que eles não tinham tempo para esse filho? Não tinham tempo, porque eles eram tão ocupados com os banquetes, com as festas que eles organizavam, que a rainha não tinha tempo para cuidar do filho. E o que fazer agora com o filho? Então eles tiveram uma ideia. Tiveram uma ideia de mandar este filho morar com a avó. Ah, sim, o rei tinha sua mãe que morava na floresta, numa cabana muito simples, e resolveram mandar o filho para lá. E esse menino foi lá morar com a avó, acabou sendo educado ali pela vovó, mas também, lógico, que a rainha e o rei mandavam alguns professores lá na floresta para ensinar também esse menino. Ele precisava estudar, precisava entender um pouco mais das coisas, assim como vocês. Estudar é muito importante. E ali esse menino foi passando aquele tempo. Mas enquanto isso, lá no palácio as coisas continuavam na mesma. E o povo sofrendo do mesmo jeito. E lá na floresta, então ficava o menino. O que se passava na cidade, ele já nem sabia mais. Talvez a mãe até prometeu de visitar ele, mas ela nem tinha tempo para isso. Eu não sei se ela até acabou esquecendo do filho lá. Mas foi passando o tempo e foi indo até que veio uma notícia. O rei morreu. O rei morreu? E agora, crianças? Ia ser uma tristeza naquela cidade. Mas não teve tristeza, não. Eles riram às escondidas. Que bom, que bom. Mas ainda tem aquela rainha. Passou mais um tempo a rainha. Nossa, ela não aguentava de saudades do marido. Ficou muito doente e morreu também.
Agora eles ficaram mais felizes ainda com isso. Bem, mas precisava agora de um novo rei. E logo lembraram, sim, mas tem um novo rei. O filho. Por onde andava esse menino, que já era um moço agora? Ele está lá na floresta, ele mora com a avó. Foram lá e contaram para ele. Olha, você precisa vir, porque o povo anda muito triste, chateado. Você é o novo rei. Vê se consegue fazer alguma coisa lá com a gente. Esse moço imediatamente resolveu de ir. Era o trabalho dele agora. Ele era o novo rei. E muitas pessoas estavam assim. Será que ele vai ser como o pai? Ou como a mãe? Gastar todo o dinheiro no luxo, em joias, em festas? Mas que surpresa para eles. Esse moço era um moço bondoso. E ele logo quis saber por que tinha tanta tristeza naquele país. O que é que andava acontecendo? Porque tinha até alguns reis de outros países que estavam admirados. Como que aquele povo estava vivendo daquele jeito com um rei tão mau? Eles não conseguiam entender. Aquele rei era muito mau mesmo. Mas ele agora quis saber o que é que anda acontecendo. E ele sai pelas ruas e começa a perguntar. E aquele povo começa a dizer, não, é que nós temos aí coisas tão difíceis para fazer. Os impostos são altíssimos. Todo o dinheiro que nós pagamos e nós ajudamos, o rei gastava tudo para aquilo que ele bem entendia que era bom, para suas festas, seus banquetes. E esse novo rei começou a andar por ali e vendo aquele sofrimento do povo. Eu preciso tomar uma atitude. E ele começa a mudar. Ele começa a enxergar as coisas e começa a melhorar a situação do povo. Agora esse povo começou a mudar também e começou a voltar à alegria novamente. Aquela alegria que estava perdida. E aquela terra, aquele país começou a ser chamado de Terra da Alegria. E essas notícias foram se espalhando por outros países e os reis, os príncipes queriam saber. Mas o que é que aconteceu naquele país? Um povo que sofria, que era triste e agora alegre, disposto, tinha emprego para todo mundo. O que é que havia ali de diferente? Qual era o segredo? Queriam saber do segredo. Mas tinha um segredo, crianças. Como tinha um segredo. E aí começou a chegar algumas pessoas e queriam conversar com o novo rei e perguntar para ele. E ele então disse, pois todo mundo está preocupado para saber o que é que anda acontecendo. Então ele resolveu, organizou um grande banquete, convidou muitos reis, príncipes, convidou o povo que morava ao redor, até o povo da cidade disse, nós vamos fazer um grande banquete e nesse dia eu vou contar para vocês o segredo. Uau! Todo mundo queria saber qual era o segredo de um país ser tão alegre assim. E chegou o dia, criança, o dia do banquete. E começou a vir daqui, de lá, e todos chegando perto. E então veio primeiro o banquete. As pessoas nem comiam direito, estavam com pressa para saber qual era o segredo. A comida era de menos. Mas o rei disse, vamos primeiro comer e aí eu vou contar o segredo para vocês. Então, crianças, eles comeram e o rei então sentou no trono e disse assim, atenção, todo mundo. Eu sei que vocês estão todos aqui com o mesmo objetivo. Querem saber qual é o segredo desta terra tão feliz, essa terra tão alegre, deste povo tão alegre. Sim, nós queremos saber qual é o segredo. Então, eu preciso contar para você. Mas o segredo, ele está guardado num cofrezinho.
Ah, num cofrezinho. Então, ele já mandou, disse assim, olha, eu mandei um servo meu ir lá na casa da minha avó. E aí, então, nós estamos aguardando, ele vai chegar e ele vem com o segredo no cofrezinho. Crianças, todo mundo ficou ali conversando. Qual será o segredo? O que você acha? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E chegou. Chegou! Ô meu servo, vem cá, traz aqui o cofrezinho. Aí, então, todo mundo ficou num silêncio para saber. E o rei abre o cofre e tira um papel dali. E aí, então, ele mostra o papel. Estava o segredo num papel? Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazeis vós também. O que ele queria dizer com isso? Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro. Este é o segredo. Mas da onde que ele encontrou esse segredo? Ah, crianças, era um dos professores que ele teve lá na cabana. E aquele professor mostrou para ele onde estavam os segredos de um reino que realmente fosse feliz. Está na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, no verso 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Você quer ser tratado bem? Você quer que as pessoas não mintam para você? Você quer que as pessoas sejam companheiros, bondosos com você? Então você precisa ser com as pessoas também. E este segredo está registrado na palavra de Deus. E eu espero que você também coloque em prática esse ensinamento que o rei colocou a todos os povos, para todos os países. Você quer ser bem tratado? Então comece a tratar bem. E este segredo está na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela tua atenção. Beijo.